Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Mais uma vez aqui para mais um vídeo. Hoje para dar uma continuação, de certa forma, ao nosso tema anterior já falado, que era sobre os verdadeiros discípulos de Cristo e o que aconteceria a esses verdadeiros. E lá foi falado sobre a questão do reino de Deus, né? Eu entrei na questão do reino de Deus, que herdariam o reino de Deus. Eu me alonguei sobre essa questão do reino e tô aqui para falar sobre esse reino hoje, porque muita gente pensa que o reino de Deus é um lugar sobre as nuvens, como eu já disse que não é. Porque a crença no reino de Deus, ela vem de uma crença judaica. Temos que lembrar que Cristo estava num contexto de crença judaica. Para quem ele estava falando, entendia sobre o que ele falava, e essas pessoas elas tinham conhecimento do reino de Deus como ele era, como simplesmente um reino terreno regido sobre a ótica do Deus de Israel, o Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo. E nesse reino regido por essa ótica de Deus, era o reino de equidade, de paz, alegria, onde a terra, no caso, para quem Cristo estava pregando que eles tinham para si como Israel, estaria em paz, de todos os seus inimigos de derredor estaria próspera e haveria paz. Mas em outro olhar já é uma paz mundial, como se vê no livro de Isaías, se não me engano, capítulo 6, onde diz que o boi e o leão comeriam grama juntos, e a criança colocaria a mão no ninho do áspide e não sofreria dano nenhum. A criança brincaria com a serpente e ela não lhe causaria dano nenhum. E essa é a ótica do reino, a paz, que muitos dizem que isso é o Éden. Que aí aparece aquelas figuras da Testemunha de Jeová, aqueles desenhos naqueles panfletos, onde você vê lá a criança brincando com o leão, aquela coisa mais linda. E também eu dei o ponto de que Apocalipse diz que a Cidade Santa ela desce, então não tem por que subirmos se ela desce. E já o reino que se faz é na terra. E eu vou mostrar para vocês o porquê do reino ser na terra. O reino também é uma coisa mais ideológica, é uma ideia a que um grupo se segue. Por exemplo, era o que a eclésia fazia nos seus tempos primitivos e nós deveríamos estar fazendo até hoje. Se no meio evangélico, meio cristão, pentecostal, independentemente da linha, se seguisse o que era para ser o reino, aí a gente teria realmente aquele reino prometido por Cristo. Porque se luta muito pelo futuro para que haja alguma crença ainda de que vai vir o reino, e acaba que não se luta para que o reino não se lute. Ninguém luta para que o reino se faça agora, porque o reino é agora, é o que nós fazemos. Isso é o reino de Deus. E hoje a gente vai dar uma passeada sobre essa verdade do reino de Deus. Vamos lá? A primeira passagem é em Mateus capítulo 6, verso 33. Não, Mateus 4, 17.
Mateus 4:17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora Mateus 10:7. Mateus 10:7 diz: Indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Eles leram e viram, juntamente comigo, que os ditos anteriores, Jesus só estava dizendo que começou a pregar que o reino de Deus era chegado, enviou a pregar dizendo que o reino de Deus era chegado, e disse que desde João até aquele momento se fazia violência ao reino dos céus. Mas como se fazia violência ao reino dos céus se ele ainda estava para vir? Se o reino dos céus é uma coisa que só vai vir quando o mundo acabar. Se está claro dizendo que Jesus pregava e dizia que a todos era chegado o reino dos céus, que também é o reino de Deus, porque na concepção judaica, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Na literatura bíblica, muitas vezes se usa céu para não escrever Deus, porque o nome de Deus, ou título, referências a Deus, é trocado por outras, para não ter que falar o nome dele. No caso, Deus não é um nome, é um título. E aí me expliquem isso. Se o reino ainda vem, por que é que está escrito que Jesus Cristo está dizendo que é chegado? Ou seja, já chegou, é chegada a hora da noiva entrar, ou seja, a noiva já está na hora da noiva entrar. Ou seja, quando Jesus Cristo diz que é chegado o reino de Deus, porque ele já está ali, já é a hora do reino, o reino já chegou. Quando Jesus manda seus discípulos também saírem pregando, ele está simplesmente dizendo: vão e preguem que o reino já chegou, o reino que tanto se esperava, de equidade, prosperidade, paz e alegria. É isso que ele está falando. Aí agora vai vir uma parábola para explicar o que é o reino dos céus. Aí Mateus capítulo 13, verso 44 diz: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outra assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e encontra uma pérola grande de valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou-a. Ou seja, ele está dizendo que quem tem o reino, quem encontra o reino dos céus, dá tudo por ele. Que é como você vê na igreja. Por exemplo, vamos usar o exemplo de Ananias e Safira, que eles eram pessoas ricas e venderam o que tinham e dariam para o reino, ou seja, para a igreja, para a comunidade, porque a igreja vivia o reino, a igreja já vivia o reino, já vivia aquela paz, aquele sentido de comunidade, porque isso é o reino. Como eu disse, a ideologia do reino é isso. E eles davam, você vai ver em Atos, que todos tinham tudo em comum e ninguém passava fome. Isso é a ideia do reino. Por isso que Cristo diz pergunta pro o moço rico, chega em Jesus e diz: o que eu hei de fazer para dar a vida eterna e o reino? E Jesus Cristo vai e diz: guarda os mandamentos. Ele já faço isso desde pequeno. Aí ele vai dizer: então agora vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Ele sai triste. E Jesus vai e diz que é muito difícil
um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus, por causa disso, por causa dessa questão de não querer se dar, porque o reino é isso. Ninguém vai ter nada a mais do que ninguém, porque se fará a justiça divina no reino. Aí a gente vai agora para Mateus 18:3, onde diz: E disse, em verdade vos digo que, se não vos converteres e não fizesse como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus, também reino de Deus. Ou seja, quem não se fizer como uma criança, ser simples, humilde, ela não vai conseguir fazer parte do reino. Por que ela não vai conseguir fazer parte do reino? Porque o reino digamos, se você olha para um grupo de pessoas que vive de uma maneira, você olha e fala, não, isso não é para mim. Lá todo mundo é assim, todo mundo é assado, é um povo estranho lá, eu não vou para lá, eu ter que dividir minhas coisas com os outros, não. Aí chega o cara que tem dinheiro, eu até gosto, eles têm um jeitinho legal, mas eu não vou para lá, ter que doar minhas coisas, vender minhas coisas para dividir com eles, não vou não. Lá o povo é feliz, mas não vou não. É isso que é o reino, é isso que Jesus fala sobre a questão do rico não entrar no reino, sobre a questão da criança, porque o reino vai ser um lugar de paz. Pessoas que não têm paz, que geram contendas, que não perdoam, não vão viver no reino, na ideia de reino, na ideia que é comunidade, que o reino é comunidade. Não vai dar, não se vive no meio, num lugar onde só tem gente que se gosta. A pessoa que não gosta de quase ninguém, ela mesma vai se anular e ela mesma vai sair do reino. Entendeu? É isso que é a questão do reino em relação às crianças. Porque todo mundo sabe que criança, se tem alegria, se tem paz, ela segue aquele fluxo. Ela não sabota aquele evento que está dando paz, que ela se sente incluída. Ela não sabota. Isso é coisa de adulto. Agora Mateus 19, 23 e 24. Que vai dizer: Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Como eu disse, o jovem chega e pergunta: o que eu faço para entrar na vida? Ou seja, que ele conseguiria para conseguir a vida eterna, que é o que os judeus pensam, que o reino vai ter uma vida eterna, como eu vou ter que fazer mais para frente um vídeo sobre isso também, que o judeu não cria na imortalidade da alma. O judeu crê que se morre e acabou, cria que se morria e acabava, não tinha imortalidade. Essa questão da imortalidade da alma só veio, como lá naquele vídeo sobre o diabo, só veio depois do exílio babilônico e com a helenização ali, com o judaísmo se misturando com a cultura romana e com a cultura grega. Só aí é que o judeu vai crer na imortalidade da alma, e isso vai interferir na crença sobre um céu, uma vida eterna. E agora a gente vai para Lucas 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Para fechar essa parte dos evangelhos, eles perguntaram
pelo reino de Deus, quando é que havia de vir, e Cristo respondeu que eles não iam poder dizer: é ali que está o reino de Deus, ou não, é ali que está o reino de Deus, vamos para lá. Não, porque o reino de Deus está no meio de vós, está entre vós, em algumas outras traduções está dentro de vós. Por que o reino de Deus está dentro de vós? Porque ele é uma concepção, é uma linha de pensamento que se segue através das palavras do Cristo, a palavra de Deus, do que Deus pensou para o homem viver, que é aquela comunidade de bem, onde todos têm, ninguém passa fome, ninguém passa frio, ninguém fica nu, ninguém tem falta de teto, ou seja, todo mundo tem o que comer, tem o que vestir, tem o que beber, tem onde plantar e tem como trabalhar e tem onde viver, onde morar. E de forma alguma essas pessoas são oprimidas. Essa é a ideia do reino, onde todos têm a mesma chance de alcançar algo, que é a equidade. Todos vão ter chance de chegar ao mesmo lugar. Aqueles que têm menos capacidade receberão mais auxílio para chegar em determinada coisa, para que todo mundo, para que tenha uma sociedade de igualdade, digamos que igualdade onde ninguém é tratado de forma inferior, mas todos temos a chance de chegar em um nível tanto de carreira quanto financeiro, porque essa é a ideia do reino, que ninguém seja oprimido, todos tenham tudo, ninguém passe vontade de nada, que é essencial para a vida. No nosso caso hoje seria: todos têm direito, todos têm acesso à saúde de qualidade, todos têm acesso à educação de qualidade, todos têm acesso à segurança, todos têm acesso a estudo de qualidade, todos têm uma qualidade, digamos, qualidade de vida igual. O pobre pode chegar no hospital e ter a mesma qualidade de um atendimento que um rico. Essa é a ideia do reino. Como eu disse, como Cristo disse, está dentro de nós, no meio de nós. Essa é a ideia. O reino não é algo físico, e sim uma ideia de como se viver em comunidade. Agora vamos para Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Você vê aqui que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas isso tem um motivo para Paulo estar falando, porque aqui tinha um julgando o outro pelo que ele comia e pelo que ele bebia. Paulo vai e diz que não é assim. O reino de Deus não se julga o reino de Deus porque um come isso, outro come outra coisa, mas sim pela justiça, pela paz, pela alegria no Espírito Santo. Hebreus 12:28 diz que: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, Cristo tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Um reino que não pode ser abalado. E agora Tiago 2:5. Ouvi-os, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Os pobres, o reino, como diz lá Mateus
Jesus diz que dos pobres é o reino dos céus. E agora, para completar, você deve perceber que o reino já veio. O reino é o que a gente vive como igreja, o que a gente quer trazer para o mundo. Isso é o reino. Como Cristo pregava que o reino já tinha vindo, e eles viveram o reino esperando uma coisa maior, mas o reino já estava com eles. Porque eles tinham como eu disse, aquela crença do judaísmo que viria um reino de paz mundial e o Cristo reinaria. Por isso que muitos não creram em Cristo, porque ele morreu e não reinou. Mas Cristo disse que o reino estava em nós, dentro de nós, porque o reino é aquela ideia, aquela vontade, sabe, de ter aquela comunidade, de ter aquela união, aquela paz no mundo, aquela igualdade, sabe, todo mundo com o mesmo acesso a tudo, todo mundo tendo comida, todo mundo tendo o que vestir, todo mundo em paz. Isso é o reino que Jesus Cristo quer, que a gente lute por ele, não que a gente fique aí esperando ele chegar. O reino é a gente que faz, e é por isso que Cristo lutou, por isso que os apóstolos morreram lutando por isso, por um reino de paz. E é por isso que nós devemos lutar hoje por um reino de paz, um reino onde todos têm acesso às mesmas coisas e ninguém passa nenhum perrengue. Assim, em questões que o reino traz. O reino é um conjunto de obras sociais. A igreja tinha isso. As mulheres da igreja, elas faziam roupas. Os homens, e quem tinha dinheiro trazia, vendia o que tinha, dava a casa para quem não tinha, vendia o que tinha, todo mundo comia, todo mundo vestia, ninguém tinha falta de teto, todo mundo tinha onde dormir. Isso é para ser o reino. Eu espero que você tenha compreendido o que eu tenha passado para você. Espero que você tenha um bom fim de semana, uma boa semana. Que essa ideia de reino possa brotar dentro de você e que você comece a enxergar que o reino não está tão longe, o reino está dentro de nós, que é essa vontade que Cristo nos dá e que não nos deixa ficar, como eu poderia dizer, ficar conformados com o que nós temos hoje na nossa sociedade, onde os mais necessitados não têm acesso ao que lhes é de direito, tanto social quanto pelo reino. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui. Que Deus nos abençoe.